noite. Vocês já querem começar ou querem terminar? Eu vou rezar uma parte dessa patrulha. Conhecem essa oração? Essa luz de fora? Estava tratado. De cor não, nem não. Vamos ter a coroa de excelência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permiti que vos louve, Virgem Santíssima. Dai-me forças contra os vossos inimigos. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. bem-aventurada sois vós, Virgem Maria, que levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo, todos. Deste a luz a quem nos formou, e permaneceis virgem eternamente. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos 1000 vezes. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Imaculada Virgindade, não sei com que louvores vos posso exaltar. Pois aqueles que os céus não puderam conter, vós o levastes em vossas entranhas. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos 1000 vezes. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. sois toda formosa, Virgem Maria. E em vós não há pecado original. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos 1000 vezes. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. as vossas qualidades, Virgem Maria. São mais numerosas que as estrelas do céu. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos 1000 vezes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A coroa de poder vai rezar antes de deitar e a coroa de bondade amanhã ao levantar. Vamos no final, que é a oração final, vamos rezar juntos. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, Templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora linda, primeiro de ouro, Maria do meu coração. Mãe, filha, doçura e esperança minha, muito querida, meu coração e minha alma, sou todo vosso e tudo que possuo é vosso. Virgem sobre todas bendita, venha, pois, em mim a vossa alma, para agradecer o Senhor. Venha em mim o vosso Espírito, para rejubilar em Deus. Colocai-vos, Virgem fiel, como um selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Permiti, Mãe de misericórdia, que eu pertença ao número daqueles que amais, ensinais, guiais, protegeis e sustentais com filhos. Fazei por vosso amor, despreze todas as consolações da terra,
e procure sempre as consolações do céu, até que para a glória do Pai, Jesus Cristo, vosso Filho, seja formado em mim pelo Espírito Santo, vosso esposo fidelíssimo, e por vós sua fidelíssima esposa. Amém. Continuamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. Muito bem, boa noite, vocês estão bem? Todo mundo está com o tratado nas mãos? Sim. Depois vamos ver o tratado. Então, eu não sei se vou centrar o tema, né, que foi enfiado, exatamente falar sobre a primeira parte, né, do tratado. Né? Mas, antes de passar para o tratado, não sei se vocês lembram, quando o Papa Leão foi eleito Papa, quando apareceu lá na praça, né, ele começou primeiro uma saudação. A saudação foi: a paz esteja com vocês. Era o tempo pascal, né? E depois, ele falou: eu sou filho de Santo Agostinho. Lembra disso? Então ele dá a ordem de Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho que falava para ele, agora eu esqueci aquela frase, né? Para vocês sou seu irmão, para eu sou bispo, para você. Então eu sou filho de São Luís de Montfort, muitos anos já, muitos anos, entrei no seminário dos Montfortinos, fiz todos os meus anos no noviciado, os estudos, né? E o ano passado, celebrei já como 50 anos de consagração, mais de 50, foi 73, nós estamos em 2026, e fui ordenado, em seguida, depois da ordenação, fui recebido pelo Papa João Paulo II, com aquele abraço, tenho foto ainda, né? Ele me abraçou, mas isso não significa que, como eu tive o abraço de um santo, eu sou santo. Isso não tem nada a ver. Isso não faz por contágio, né? Seria bom, né? Mas não é assim. Não é assim que funciona, não? Tem que caminhar bastante. E depois, em seguida, eu fui para as missões aqui na América Latina, fui ordenado no ano 80, então fiz esse ano 46 anos, né, padre, e em seguida fui para Peru, onde morei lá, na missão lá no Peru, 11 ou 12 anos, depois fui para o Brasil, depois fui para Minas, um ano fiquei aqui no Jardim do Campo, naquela casa onde está o Padre Sérgio, né, fiquei um ano lá, 92, depois fui para Minas, fiquei lá 2 anos, de lá me mandaram novamente para o Peru, fiquei lá mais alguns anos e voltei, e me castigaram aqui na Santa Rosa de Lima de Perus. Eu estava na Santa Rosa de Lima do Peru, e vim para Santa Rosa de Lima de Perus. Mesma coisa, não é? Só esse, que coisa, né? Então, eu acredito que São Luís de Montfort, doutor, vocês já conhecem a vida desse santo. Eu simplesmente gostaria de lembrar alguns aspectos da vida de São Luís de Montfort, porque são importantes para entender o que é essa consagração a Jesus, porque todos nós já somos consagrados pelo batismo, né? Pelas mãos de Maria, porque chegou a isso. Então, o Papa João Paulo II, ele fala que era muito devoto de São Luís de Montfort, né? E ele fala que vocês têm o tratado aí, ele, quando era ainda operário, ele começou a ler o tratado, mas depois deixou lá porque não gostava, não entendia quase nada, parecia que era mais Maria do que Jesus, todas essas coisas. Depois retomou, aí quando retomou entendeu melhor. Vocês sabem que o lema do Papa João Paulo II é totus tuus, todo tu é Maria, né?
que é uma pequena oração que São Luís tem aqui. Ele chama São Luís de Montfort testemunha e mestre da espiritualidade mariana. Testemunha e mestre. Se vocês, por aí todos, falam São Luís de Montfort, o devoto de Maria. Mas São Luís de Montfort não passou o tempo todo falando de Maria, não. É uma parte muito forte para ele, isso, mas não é só isso. Porque o essencial em Montfort é seu amor a Deus. O lema dele é Deus só Deus, e o amor ao povo. São Luís de Montfort se traduzia esse amor como na busca incessante da sabedoria. Não sei se vocês conhecem esse livro. Esse livro foi escrito bem antes do Tratado da Verdadeira Devoção. E aqui você encontra exatamente a espiritualidade de São Luís Maria de Montfort, o amor à sabedoria eterna. A próxima eu vou trazer, tá bom? Tá? Aqui onde ele fala exatamente qual que é a nossa devoção e qual que é a função da devoção mariana. A devoção mariana para nos levar mais perto de Jesus. Sabedoria eterna encarnada. Também tem o mistério da encarnação, a paixão pela cruz. Tem uma carta muito bonita, Carta aos Amigos da Cruz, e pela humanidade sofredora, especialmente os pobres, e a devoção, claramente, a Nossa Senhora. Ele tinha também uma grande sensibilidade artística. Ele fazia esculturas e pequenas imagens de Nossa Senhora, dos santos, etc. E também era um poeta. Não sei se vocês conhecem o livro total de São Luís de Montfort. Ninguém tem esse livro? Meu Deus do céu, olha aqui. As obras completas, que foi da Paulus, Se vocês foram comprar lá da Paulus, acredito que deve estar mais de R$100. Não estou entendendo, não sei mais. Olha lá na internet quanto está. Se vocês compram nas mãos do Padre Luciano, eu posso deixar até 50. É baratinho, 50% de desconto. Mas não estou aqui para fazer propaganda de preços ou de valores, tá bom? Mas aqui todas as obras de São Luís de Montfort tratadas estão todas aqui. E temos cânticos. O cântico, ele usava muito os cânticos, sobretudo nas missões, porque São Luís de Montfort era um grande missionário. Recebeu o título do Papa Clemente XI quando ele queria sair da França, queria ir para outros países, e o Papa falou: você vai ser missionário na sua terra. Ele voltou com esse título, missionário apostólico, e ele inventou as grandes missões populares. Não sei se vocês lembram, depois do encontro da Aparecida em 2007, em toda a América Latina se falava das missões paroquiais populares. Acredito que em todas as paróquias foram feitas. São Luís de Montfort fazia isso. Ele visitou mais de 50 dioceses, com mais de 200 paróquias, onde que ele fez as missões. E olha que ele morreu novo. Ele foi ordenado em 1700, faleceu em 1716. São 16 anos de padre. Mas quando as missões ele começou, porque primeiramente ele se dedicou aos hospitais, etc. Depois ele encontrou, com esse título, missionário apostólico, o trabalho dele, as missões. Então, nas missões paroquiais, ele insistia como nós estávamos assistindo, estamos conversando agora da catequese, catequese de adultos e catequese da criança. Ele tem umas regras para nós, os padres monfortinos, ter um cuidado especial com as crianças. E depois, claramente, falar com as crianças, depois da catequese. Olha, interessante, São Luís de Montfort falava, não era tanto de fazer anos e anos de catequese. Uma semana bem feita era suficiente para as crianças. E depois de cada catequese, tinha que dar o almoço, uma janta, um lanche, E sempre junto com os pobres, Isso é coisa bonita. Então, esse vai dizer assim, mas claro, o homem também é dedicado à oração, mas sobretudo isso tem que ter na nossa cabeça. Ele era um missionário. Então, como entrava Maria
como entrava Maria a essa devoção mariana aí no museu. Não fora, estamos falando de 300 anos atrás, ou mais, né? Então ele se perguntava, o que está acontecendo com o nosso povo? Aquilo que a gente se perguntou durante o sínodo aqui em São Paulo. Cadê o povo que estava na igreja? Quantos estão estão declarando católicos? Não sei se vocês lembram todas essas coisas que estavam fazendo, né? E sobre que se declaram católicos, 60% ou 50%, quantos são praticantes, pelo menos, a missa aos domingos, uma vez por semana? Daí que está só abaixando, né? Só abaixando. Agora, eu acredito depois do Covid, está tendo um retorno. Eu estou vendo, eu não sei, eu acredito que vocês também dos adultos, né? Dos adultos, graças a Deus. Então eles se perguntavam, o que aconteceu com o batismo? Será que eles esqueceram as promessas e os compromissos do batismo? E ele falava que sim, além de tantas outras causas, porque o povo estava se afastando, era exatamente isso, esqueceram o batismo. Então, terminava sempre as missões com a renovação das promessas do batismo, que chamava a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Se vocês vão ler bem detalhadamente a oração, que é um pouco longa, vocês vão ver: renuncio, me comprometo, etc. Bom, preciso só dizer uma coisa. Mas Maria entrou na vida de São Luís desde pequeno, desde criança. A família dele é uma família muito religiosa. Dizem que o pai tinha um caráter um pouco forte, mas era bem religioso. A mãe nem se fala, 18 filhos, né? É muita coisa, né? E desde cedo, mas também naquela região onde ele nasceu, ainda hoje, lá na França, é a região mais católica ainda, que se consolidou como católica. Então, vamos dizer assim, que essa devoção mariana fazia parte da respiração, se respirava Maria em todo lado, né? Na juventude, né, quando já começou os estudos, né, Maria tinha como que nascido, dizia uma biógrafa dele, em Montfort. A Virgem Maria foi a primeira a escolhê-lo como um dos seus preferidos. Então, também nos anos de estudo, de seminário, ele tinha uma capelinha onde tinha uma imagem de Nossa Senhora, ele enfeitava, tudo era... bom, são coisas que aqui também acontece, não? Mês de maio, por exemplo, não? Aqui não é muito mais mal. Eu falo lá na minha terra, por exemplo, lá na Itália, falo na Itália do Norte, né? Então, lá o protestantismo não chegou. Agora se tem muita indiferença religiosa, né? Mas os protestantes chegaram em muitos lugares, mas lá não chegou. E dizem, porque a cada esquina tem uma capelinha dedicada a Nossa Senhora. A cada esquina tem. E no mês de maio, você vê as pessoas levam flores, tudo, né? Se reza a missa, etc. São devoções típicas em cada lugar. A consagração a Jesus por Maria equivale à perfeita renovação das promessas do batismo. A fórmula de consagração nós não encontramos no tratado. Sabe onde vocês encontram a fórmula da consagração? No outro livro, no final, aqui. Todo livro fala de Jesus, né? Então, no final, para chegar mais perto dele, vamos fazer essa consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Outra coisa, vamos segurar essa página. E no final, os últimos números, consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Essa fórmula a encontramos aqui, não a encontramos no tratado, para dizer como esse livro nos leva, ou Maria nos traz para ele, tá? Aspectos positivos que nós encontramos no tratado. Alguém já leu alguma coisa do Tratado da Verdadeira Devoção? Eu tenho essa edição, vocês têm qual? Essa é da Paulo também. Essa é a nossa.
Essa é a nossa, aquela da nossa, né? Qual você tem? A nossa. É da Paulo, essa. Essa aí da qual? É da Cleófas, né? Cleófas. Ah, sim. Cleófas fez junto conosco. O professor está aqui. Então, esse que fez a da Paulo, que fez a tradução, eu fui lá, ele depois apresentou, foi uns anos atrás, e ele, a primeira coisa, quando começou a falar, não me perguntem nada de São Luís de Montfort, porque eu não sei nada, eu só sei o tratado, porque ele fez a tradução. E para nós, temos que conhecer o santo para ver melhor o que ele queria com essa consagração. Aí no tratado, a primeira coisa importante que a gente encontra é a centralidade da nossa fé é Jesus Cristo, o fim último do culto a Maria. Vocês podem ver isso aí nos números de 61 e 67. Montfort ele fala, se essa devoção não te leva a Jesus, joga fora. Porque tem uma outra frase do Padre Zezinho, né, que fala, quem fica perto de Maria nunca vai ficar longe de Jesus. Mas Montfort já falava, o centro da nossa devoção não é Maria, ela nos leva até Jesus. Então isso que é muito importante. A finalidade do tratado e da consagração é formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O amor filial a Maria, embora naquela época, estamos falando de 300 anos atrás, se fala de escravos, né? Mesmo que seja uma escravidão amorosa, mas hoje não se usa, mas fala de uma relação mais filial, né? E ele tinha uma devoção muito respeitosa e carinhosa com Maria. Além de Santíssima Virgem, Montfort chama Maria de Senhora, dona de casa, amada. Ao redor de 27 vezes a chama de boa mãe, ou de mãe bondosa. Por mais de 15 vezes, eu vou dar uma folha. Como a minha professora pifou, então não deu para fazer para trás. A chama de querida mãe, 20 vezes, rainha amorosa, etc. São títulos que naquela época não se falava, ele já tinha uma coisa mais, aquele amor filial para Nossa Senhora. Aí era Nossa Senhora lá no céu, né? Sobretudo aqueles anos. E também que uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, e nós encontramos muitos nesse livro do tratado, é um chamado a uma conversão permanente. Quer dizer, nós sempre temos que mudar alguma coisa na nossa vida. E Montfort dá algumas recomendações, sempre ele fala sobre falsos devotos, verdadeiros devotos, depois vamos ver alguns. A devoção autêntica exige sempre uma certa perseverança, né? E a consagração final é como renovação das promessas do compromisso do batismo. A consagração realizada em comunidade é uma perfeita renovação das promessas do batismo, sobretudo para os adultos. Não é um privilégio dizer agora eu sou consagrado, consagrada, eu sou melhor do que os outros, não tem nada a ver, você deve ter mais compromisso do que outros, né? Não é o que chama a pulseirinha que vocês vão colocar, não é o véu, não é essas coisas aí. São Luís de Montfort fala, diz, depois da consagração vocês pegam um símbolo, algo, né? Uma medalhinha, etc. Mas uma corrente, uma correntinha, mas fala, vocês podem, eu tenho uma corrente sagrada, né? Tá? Mas eu não obrigo ninguém para fazer isso, porque o importante é o interior. Bom, então vocês têm ali o tratado, se vocês têm o tratado, vamos lá, na primeira, cada um tem uma tradução diferente, né? Abertura. Esse livrinho do tratado foi escrito em 1712, mas foi encontrado em 1843, cento e tantos anos depois. E São Luís de Montfort tinha como profetizado que estaria ficando muito tempo escondido. E foi um caso que foi encontrado.
Lá na casa dos padres, lá na França, né, tinha um padre que tinha que fazer uma palestra sobre Maria. Deixa eu ver lá na baú, na biblioteca, se acha alguma coisa. E se encontrou com um manuscrito de São Luís de Montfort. Aí foi uma coisa estupenda, né? Vocês já viram o manuscrito? Vou trazer a próxima. Se lembrar, né? Esqueçam das coisas. Então, e era escrito à mão, né? Sem capítulos, sem números, sem nada. Então, para entender melhor, depois que fizeram a publicação, né? Colocaram capítulos e colocaram números, mas não foi São Luís que colocou capítulo e número. Para nós é mais fácil encontrar, por exemplo, também se dá um capítulo tal, tem uma tradução que tem um capítulo diferente, tem outro, o meu tem outra, mas os números são iguais, então sempre se fala de números, né? Então tem uma introdução, são os primeiros números, mais ou menos ele quer explicar, né, por que esse tratado, né? E dá uma visão geral sobre Maria, mas estava sempre falando, gente, quando se fala de Montfort, temos que pensar em 300 e quase 50 anos atrás. A mentalidade, a cultura, tinha uma forte corrente de espiritualidade lá na França, muito forte, com essa Revolução Mariana, mas estamos sempre falando de 300 anos atrás. Então, certas expressões, hoje, eu diria, se vocês vão ler ou rezar a forma de consagração, a certo ponto, o Montfort coloca eu, verme, tem gente, né? Eu não sei quando vocês cantam aquela música de consagração, como é que vocês cantam? Ao final, como é que vocês falam? Coisa. Por que fala coisa? O autor é de alguns anos, não sei de que ano, mas acho que é do século passado. Nós levamos coisa para dizer que, em comparação a Deus, nós somos pequenos, mas não precisa chegar até lá embaixo, né? Porque, gente, Deus criou a gente, né? Não, né? Então, uma vez uma criança estava trocando de roupa para entrar na missa e olha para mim e fala: você não parece padre, você parece gente. Está vendo? Até a criança fala que eu pareço gente, não é coisa, né? Vamos na primeira parte, seria Maria e a salvação em Cristo, né? Eu vou dar só algumas coisinhas assim, depois vocês vão ler mais profundamente, né? Maria é uma criatura especial, extraordinária, singular, filha predileta do Pai. Tudo isso nós encontramos nesses números até os 59, né? Eu não vou ler, né? Vamos ler, depois vocês vão ler. Esposa do Espírito Santo, acumular de graça, mais do que qualquer outro ser humano. Deus quis começar e acabar suas maiores obras por intermédio de Maria. No entanto, diante de Deus, ela é somente uma pequena criatura, menos do que um átomo. Então, primeiro é Deus, centralidade é Cristo. Maria é sempre está uma criatura. Maria e Cristo, vocês podem ver nos números de 16 a 21. Maria participou da vida da missão de Cristo. Na encarnação, sabemos, os evangelhos falam muito pouco. Já tiveram, né, sobre Maria nos evangelhos? Tiveram uma pessoa? Na história. Então, os evangelhos falam muito pouco de Maria. Quem fala mais é Lucas, os primeiros 2 capítulos, Mateus um pouquinho, e João, que tem as bolas de Caná e lá na cruz. E depois, Apocalipse, Atos dos Apóstolos, muito pouco. Mas ela está presente em todos os momentos mais fortes da vida de Jesus, desde a encarnação até lá na cruz, até a descida do Espírito Santo. Maria começou a sua missão, por Maria que Jesus começou a sua missão, né?
e por ela continuará até o fim dos séculos. Essa é a que o salmista está dizendo. O Espírito Santo possui a fecundidade com o Pai e o Filho, por intermédio de Maria, da qual quis se servir, produziu nela e por ela Jesus Cristo e seus pecados. Maria é importante porque está entrando na história da nossa salvação. Aquela menina, 14 ou 15 anos, que recebe um anjo, quem vai pensar que era anjo, né? Que fala aquilo que ele falou e simplesmente ela responde: aqui está a serva do Senhor, menina de 15 anos. Está numa cidadezinha, uma aldeia, Nazaré, 150 habitantes. 2 lugares importantes. Um era o poço, onde as mulheres se encontravam quando iam buscar água, e a outra era a praça, onde se encontravam os homens para as fofocas. Tá? Imagina quando encontraram Maria grávida. Todo mundo pensou no Espírito Santo, com certeza. Todo mundo. Até José teve alguma dúvida, né? Então, não foi fácil, não era? A gente fala assim, mas humanamente também falando, né? Foi uma coisa assim. E o coitado de José, um homem justo, né? O que vai fazer? Ele tinha tudo para matar, apedrejado, né? Mas sabemos como aconteceu. Não tenha medo, José, ela te ama, vai lá. E ele foi lá, pegou Maria, levou ela, fez uma festa de uma semana de casamento. Eu não estava lá, né? Mas fez uma festa boa, com certeza. Depois, tomou fala mais Maria e a igreja, dizer, se está presente no início da salvação, Maria atua também na igreja. Maria é colaboradora de Deus. Agora tem uma coisa interessante que a gente tem que ainda não consegui, não sei como fazer. Porque, não sei se vocês ficaram sabendo, saiu um documento lá do Vaticano para não falar de Maria como corredentora, né? E Montfort, naquela época, falava, não era um problema, né? Como medianeira também ter cuidado, porque só Jesus que é o Redentor, né? E Maria está ali, ajuda, né? Mas chamar o mesmo lugar, dizer esse lugar, né? De Jesus, não, né? É colaboradora, sim, colaboradora. É um canal de misericórdia, distribuidora das graças, gente. Nossa Senhora das Graças. Sabe uma vez que eu falo, tem um exemplo aí no tratado, diz, quando tem uma criança, tem que pedir alguma coisa, e a primeira coisa, acho que ela não vai pedir para o pai, né? Onde que ela vai pedir? Para a mãe, né? A mesma coisa acontece com na vida espiritual. A gente pede, Maria, ajuda eu. Diga alguma coisa lá, Jesus, que faça isso, né? Então, Maria, também para Montfort, é a rainha dos corações e é necessária para chegar ao fim último, que é Jesus. Insiste muito sobre de Montfort nisso, porque com certeza, na época dele, tinha uma corrente, jansenismo chamava assim, que confundia as ideias. Ele chegou muito aqui no Brasil, esse negócio aí. Já confundia as ideias dos católicos, né? Afinal, era mais importante o sofrimento, a cruz. Então, Maria entra para nos levar a Jesus. Maria também estará presente nos últimos tempos na igreja. Tinha um teólogo, está vivo ainda, Cláudio Bischoff. Ele escreve em um dos seus livros uma coisa interessante. O dia que a América Latina deixará de ser mariana, deixará de ser católica. Será que isso vai acontecer? Eu conheço até, contar uma história verdadeira, né? Estava um dia, fui lá, era um sábado de manhã, e não sabia onde que era o encontro, o lugar do encontro, lá dos padres, com o cardeal e tudo. Então eu peguei um táxi, estava lá no lugar, Tietê, peguei um táxi e, bom, eu fico lá atrás. A certo ponto, o motorista de táxi começa a conversar, né? E vai conversando. Tá?
Você é católico? Eu sou padre, tá? A minha mãe era evangélica, não sei onde, não estou lembrado de qual. Muito amigo dos padres, os padres lá passaram na casa dela, e começou a falar. Um pouco antes de chegar no lugar, falou: padre, quero confessar. Mas ele já era, não sei qual igreja, acho que era a Assembleia, alguma coisa. Fez uma confissão tão forte, chorou. E afinal falou: mesmo que eu seja aquela igreja lá, todos os anos eu vou para Aparecida. Aparecida deixa alguma coisa no coração da gente. Muito bom. Na primeira vinda de Jesus, Maria quase não aparece. Na segunda, ela será conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim que por ela Jesus Cristo possa ser amado e possa ser servido. Está vendo? Tudo que a Maria faz é em função de Jesus. Jesus que é o centro, centralidade de tudo. E depois nós temos na segunda parte, até o número 170, me parece, o culto de Maria na igreja, a devoção a Maria, que é muito forte, né? Então ele fala de 5 verdades importantes, fundamentos teológicos do culto a Maria. Primeira verdade: Jesus Cristo é o fim último do culto a Maria. Segunda: nós somos de Cristo e de Maria. Está no número 68, 77. Terceira: devemos nos revestir do homem novo, né? A conversão, muito importante. Quarta: a função materna de Maria facilita o encontro pessoal com Cristo. E a quinta: levamos o tesouro da graça em vasos de barro e facilmente podemos retroceder. Por tudo isso que Maria está aqui para nos ajudar, com a sua intercessão, para continuar. Mesmo caídos, ela nos ajuda a levantar e continuar a nossa caminhada. Mas, nesse culto a Maria, nós encontramos falsos devotos. Quais são os falsos devotos? Você conta de 90 a 104. Mas depois tirou o papel, está aqui, tira a cópia do papel. E 6 tipos de falsos devotos. Por exemplo, os críticos. Aquele que desprecia tudo. Diz: o terço é coisa de mulher. Agora tem o terço dos homens. É dos homens ou da mulher? Mas tem esse, essa não serve, essa coisa de criança, não? Critica tudo. Os escrupulosos, quer dizer, o culto a Maria nos afasta de Jesus. Claro, se é falso, sim, vai nos afastar, com certeza. Depois, são os devotos exteriores. A vela, isso, aquilo, mas o coração fica bem longe, né? Olha, essas coisas existem hoje também, né? O presunçoso, quer dizer, que ostenta o nome de devotos, mas não pratica uma fé verdadeira. É uma fé superficial, etc. Não tem nenhuma mudança de vida, a caridade não existe, etc. Os inconstantes, aqueles que só procuram Maria nos momentos de dificuldade. Tem uma doença, tem uma prova, tem isso, tem aquilo, acende as velas em todos os altares. E os fingidos, os hipócritas, que sempre existem, os interesseiros, né? Procuram alguma graça e depois esquecem. Padre, eu fiz uma promessa. Qual que é? Se alcançar essa graça, o Senhor vai Aparecida no meu lugar. A minha filha, eu sou padre, eu posso trocar essa promessa sua, viu? Vai você aparecer. Eu vou quando eu puder, né? Mas não vou. Isso não existe, essas coisas. Mandar o padre Aparecida porque fez a promessa. Depois não vai, né? Depois. E tem que ter cuidado. Se você faz alguma coisa, não faça coisas difíceis. Né? Que depois
não vai conseguir, né? É uma coisa mais simples. A devoção autêntica, então temos a devoção a Maria é interior, bate lá no coração do Espírito. Eterna, confiança filial, é como uma criança com a mãe, né? É santa, porque as pessoas levam a evitar o pecado, a evitar as qualidades de Maria, né? É constante, enquanto é sempre, não só nos momentos complicados, não quando você está bem, perseverar e desinteressar, levando o fiel a buscar unicamente a Deus em Maria. Então, devotos, que tipo de devoto nós somos? Temos falsos e temos bons. Espero que sejamos todos bons. E que essas devoções, as práticas devocionais, tem a mesma coisa. Tem as interiores e tem as exteriores. As interiores são aquela de honrá-la, né? Rezar, meditar. Maria contemplava, meditava todas essas coisas no seu coração, fazer atos de amor, né? Invocá-la cordialmente, oferecer-se, né? Essa coisa que a gente faz. E tem também aquelas exteriores, a caridade, a mais importante, jejuar, que a gente faz, né? Um símbolo, né? Todo mundo tem um terço. Nós sempre carregamos agora, né? Fazer um gesto de reverência, carregar a sua imagem nas procissões, enfeitar as imagens, etc. E, afinal, uma maneira especial e solene é a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Esse será no próximo capítulo. Falei muito, porque eu não falo tanto assim. Perguntas? E quando não for falar da consagração, que falaremos, são 33 dias de preparação, né? Essa é uma preparação remota, porque temos 33. Por que 33? É a idade de Cristo, né? 33. Então, ele fala, os primeiros 12 dias, tem que tirar tudo que tem aqui dentro, né? Esvaziamento, tudo. Depois, você vai encher, uma vez que está tudo fora, né? Então, vai uma semana, né? Vai do Espírito de Deus, uma semana do conhecimento de Maria, uma semana do conhecimento de Jesus. Vai encher tudo isso, para depois fazer aquela consagração. Uma vez que você está consagrado, perfeito, nunca mais vai pecar? Quem dera, né? Quem dera. Tem as meninas que perguntavam, mas se uma vez eu vou consagrar, eu posso ir na festa, no baile? Pode, né? Só que você tem que ir como cristã, né? Pode. Está proibido. Pessoas independentes do lado. Tem que ver o que você vai lá, né? Então, consagração, não. É dizer, uma vez consagrado já, pronto, estou perfeito. Não. Tem que lutar. Tem que continuar lutando. Eu consagrei 25 de março de 1969. Primeira vez. Mas não sabia o que era. Tinha só, quantos anos? Tinha 15 anos. Depois que comecei a... Pergunta. Olha como é importante também rezar o texto. Porque a reza do texto é sobre os mistérios de Jesus, né? A gente foram colocados, Pai Nosso, Ave Maria, sobretudo naquela época, Santo Domingo, né? Muita gente não sabia ler. Mas olha que importante é a Ave Maria. A primeira parte, sabemos, está no Evangelho, né? O anjo, Isabel, essa é a segunda parte, é a igreja. Mas também a igreja, com muita sabedoria e com muito coração, colocou essa segunda parte. Com Santa Maria, a de Deus, que nós celebramos, né? Dogma, o quê? Rogai por nós, agora, que significa agora e na hora da nossa morte.
e na hora da nossa morte. Quando a gente está em coma, quando a gente já não entende mais nada, quem que reza? Ela reza por nós. Ela reza. E Nossa Senhora tem uma promessa que ela faz para o sagrado, que no dia da morte, ela estará lá. Se você ainda está pertinho de Jesus, ela está lá, vai estar lá sempre. Tem mais alguma pergunta? Bom. Começar esse processo, porque o processo da conversão, ela não é mágica. O senhor falou hoje de eu colocar a pulseirinha no braço e no dia seguinte eu tiro a sangue. É um processo que a gente leva. Eu digo uma dica, principalmente para quem vai se consagrar a primeira vez, o senhor diria assim, comece por aqui, você vai errar menos. Bom, acertar vai errar menos é difícil dizer, né? Mas, por exemplo, começar. Uma vez que você fez aquela preparação, e você vai se consagrar, eu diria saber todos os dias que você é consagrado. Cara, é consagrado a Deus, né? Consagrado a Jesus, né? No dia do nosso batismo. E se colocar sempre na presença dessa consagração. E que Maria te está ajudando. Olha ali. Esse é o pensamento, né? E como dizia aquele Papa Santo Papadão, eu falei outro dia naquele livro Na Presença de Deus. Eu falei, né? Falei que dizer, vocês estão lendo esse livro Na Presença de Deus? Que ele, século, muitos anos atrás, era só um irmão religioso falando como é possível ficar sempre na presença de Deus em cada momento em que você está fazendo. No momento que você está na cozinha, no momento que você está na rua, no momento que você está trabalhando, como fazer ficar sempre na presença de Deus. Não é fácil, mas ele dá os exemplos. Você tem um amigo, conversa com ele, fala bom dia, fala boa tarde, mas você às vezes esquece. Não é que nós conseguimos 24 horas ficar na presença de Deus. Às vezes o pensamento vai. Mas também, não significa sempre estar aí rezando, né? Mas pelo menos oferecendo aquele dia, né? A mesma coisa com a consagração, sabendo, né? Eu escolhi, não foi outro que escolheu por mim. Eu que escolhi dar um passo mais para ficar mais perto de Jesus. Eu que escolhi. Então, a vida do dia a dia. Não se trata de rezar terço sobre terço, né? Mas oferecer o nosso dia. Eu fico bem quando paro no trem, no metrô, e vejo pessoas rezando o terço. Mas não é escondida, viu? Com o terço na mão. Terço na mão. Você faz a primeira parte, mas a gente já se conhece. Se eu ver outra pessoa, você já se identifica, né? Aí você acaba olhando, tem outro lado rezando. E você vê quantas pessoas estão conhecendo, e você não percebe na hora, né? Porque a maioria está no celular, você vê só no celular. Vai ver, ele quer mais, mais, né? Coisa bonita. Geralmente eu encontro mulheres. também. Mas esses dias se sentou do meu lado um homem fazendo Deus. Olha só. Jovem, adulto, homem e mulher, assim, senhora de idade, mais novas. Mas também uma outra coisa, os nossos relacionamentos. Né? Nossos relacionamentos deveriam ser sempre mais amorosos, né? Mais misericordiosos. Os nossos pensamentos, né? Quando tem tantas coisas que vem na cabeça, né? Às vezes de ódio, de raiva, mágoas. Tudo isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Eu diria mais ainda imitando as virtudes de Nossa Senhora. Ela também passou com esse menino, essa menina
vai embora, se perde lá, olha a situação que passamos, né? Humanamente falando. Né? A primeira vez que estamos fazendo uma renovação. Tem muita vez ou só renovação? Renovação. Mas a renovação é a mesma coisa que estamos fazendo hoje. Não, a renovação é agora, essa é a preparação para a consagração. Depois, na data, que cada ano, né, renovar a consagração. Se quiser fazer também um dia, 2 de preparação, não tem problema não, mas é só a renovação. Esse depois da consagração, depois vamos falar depois. Se eu não quiser usar. Também, não tem problema nenhum. Meu obrigatório é obrigação. Dizer, pode usar, né? Mas quando você insiste mais na coisa exterior, aí que a coisa não está certo. Eu sou consagrado, mas não está para todo mundo você. Não tem. Eu não tenho nada. Os outros. Tem uma pergunta, né? Na verdade, assim, Nossa Senhora assim, é muito inspiradora, né? E aí, pensando que o Espírito Santo, né, o esposo de Maria, eu acredito que ele deve aí ter soprado em São Luís forma, né, para que ele tivesse tido essa moção dessa devoção à consagração de Nossa Senhora. Como se deu isso, né? Claro, como padre, né, tinha toda essa missão de discípulo, né? Mas como que sucedeu essa moção em São Luís? Teve algo que foi um gatilho para que ele iniciasse essa preparação de devoção? O que instigou ele? Então, a coisa é a consagração, né? Estou falando, a consagração é um meio para chegar perto de Jesus. Não tem só a consagração. Nesse livrinho aqui, então, meios para alcançar a divina sabedoria. O primeiro, um desejo ardente. Você tem que ter o desejo. Como todas as coisas, né? Também para a consagração tem que ter o desejo. Segundo, oração contínua. Terceiro, a mortificação, ou penitência, para chegar a Jesus. E o último é exatamente uma verdadeira, eterna devoção à Santíssima Virgem. Por que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem te ajuda a ficar perto de Jesus? Bom, ela foi a mãe, né? Quem como ela, né? Que pode te ajudar para chegar lá. Agora, sobre o método, ele se inspirou ao Santo Inácio de Loyola, que tem os exercícios espirituais de 30 dias, né? Então, praticamente, se inspirou a ele acrescentou mais 3, lembrando a idade de Jesus, né? E praticamente segue quase o mesmo esquema, muda alguma coisa, né? Mas se você vai ler os 30 dias de Santo Inácio, tem esse conhecimento de si mesmo, conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, do Maria, etc. O método se inspirou um pouquinho ali. Mas hoje tem muita consagração, tem a consagração também aparecida, né, com orações, mas aquela de conforto é diferente. Todas elas nos levam a Jesus. Se elas te afastam de Jesus, não servem, são falsas devoções. Como?
época se falava muito de escravidão, mas o Papa tinha falado que era um pouco complicado falar disso, né? Mas na época de Montfort, tinha aquela escola francesa da espiritualidade, se falava disso, ser escravo de Maria. Né? E agora era muito mais. Agora, depois de São Luís de Montfort, muitos santos se consagraram como esse método. Né? Começaram pelo Papa João Paulo II. Para tantos outros também. Não estou lembrando todos os nomes. Você viu a Legião de Maria, não sei se tem aqui, que é o fundador consagrados a Jesus pelas mãos de Maria, segundo o método de São Luís de Montfort. A Reparação Nova, a maioria está tudo ali. Todos os arautos, tudo que tem de evangelizar, cada um de um jeito diferente, claramente. Eu sempre digo para que a consagração não fique uma coisa fora de toda uma realidade, por exemplo, da nossa pastoral, tem que ser feita de acordo com a vida do santo. Se ele é um missionário, a nossa consagração nos ajuda a ser mais missionários. E dizer, se você se consagra só da igreja, da sua comunidade, está errado. Está errado. Né? Essa é uma consagração não está levando a nada. Quer dizer, está te levando a um compromisso maior dentro da tua comunidade. Pastoralmente, o serviço que você pode fazer, né? Isso é importante, isso. Porque tem gente, consagrado e depois nunca mais aparece. Esse é o compromisso maior. Quais são os compromissos do batismo? De ficar firmes, fortes e felizes dentro da nossa comunidade. E aí trabalhando como discípulos missionários de Jesus. Eu também era discípulo missionário. Chega, porque depois você vai responder. Então, gente, muito obrigado pela paciência. Não mostra para ninguém, viu? Vamos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, boa noite. Alguém vai querer esses livros aí? Qual que é a nossa próxima? A próxima formação é em julho, com o Padre Paulo. Aí eu vou ver com eles, com o senhor. Faço a enquete e ele depois vai dar a notícia. É, a essa não pode ser. Marcelo é. Eu trago para vocês na próxima. Tem alguns aqui. Eu faço mais cópia do trago na próxima semana. Da próxima formação, que vai ser na terceira segunda-feira de julho, né? Então, agradecemos a participação de vocês. A próxima formação, que é vocês, Júlio, do Padre Luciano. Padre Luciano, em nome do Padre Robson, do Padre Sérgio, eu agradeço a disponibilidade, a paciência com a gente, né? Esse momento de partilha. E reforçando, né, o compromisso que a gente está assumindo, que não se trata somente de um objeto externo, né, se trata de todo um trabalho, todo um processo interior que a gente faz. E agradeço a vocês por estarem participando com a gente, porque é um ajudando o outro, né? Todo mundo aqui meio fraquinho, né? Empurra de um lado, empurra do outro e a gente chega lá. Então, Padre Luciano, muito obrigada. Convido todos a rezar uma Ave Maria para o Padre Luciano, pelo seu ministério, que Nossa Senhora caminhe com o Senhor sempre e que o Senhor possa vir se lembrar mais vezes com a gente. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Contar uma história. Mas, primeiramente, o convite de 19 a 26 de julho, nós temos uma semana de espiritualidade aí no Peru. Conforme vem gente lá de todos os países da América Latina, se quiser passar lá, dar uma passadinha, é bom, né? Então, dizem que os milagres acontecem ou não acontecem? Uma vez estava lá nos Andes, lá do Peru, e estava voltando lá para Lima, né? Você não conhece a distância e tudo. E porque tinha um padre, o pai do padre estava grave no hospital. Então, para chegar lá, tempo, no caminho, chamaram que morreu. Faltava ainda 400 quilômetros para chegar, uma velocidade de mais de 100 por hora, né? E a um certo ponto, eu estava já descendo das Andes assim, e vejo lá o ônibus parado, né? Para os passageiros estavam descendo, eu subindo, e atrás do ônibus tinha uma carreta, que eu vi que estava tentando ultrapassar, mas eu estava ali. Não é que aquela carreta ultrapassou o ônibus. Eu me encontrei em frente, fechei os olhos e depois me encontrei ao lado. Estavam rezando o texto, os dois padres, né? Eu falei para o meu colega: você não teve medo, não? Não, você estava tão seguro, estava tremendo. Assim eu vi o ombro cair para a minha frente. Estou aqui ainda para contar, né? Que graças a Nossa Senhora.